prazer estar com você, querido irmão, querida irmã. Eu sou o pastor Borges, vice-presidente da ATCA. Estou aqui com o pastor João Paulo, segundo vice-presidente, superintendente da Escola Bíblica Dominical. E a Escola Dominical tem uma novidade para você. A paz do Senhor, pastor João Paulo. Novidade é essa. A superintendência da Escola Bíblica Dominical está trazendo para o nosso professor. Paz do Senhor, pastor Borges, considerando a necessidade do nosso professor a cada dia ter mais recursos para suas aulas, e vendo as boas iniciativas que já temos na internet, nós faremos a partir deste segundo trimestre de 2018 uma série de gravações de vídeos para auxiliar o professor da Escola Bíblica Dominical, o professor da classe de adultos, inicialmente para o professor da classe de adulto, ministrar as aulas todos os domingos da Escola Bíblica Dominical. Então nós vamos gravar esses vídeos com esse intuito, não de substituir o que já temos na internet, de ótima qualidade, mas nossa proposta é somar as boas iniciativas que já temos aí na grande rede. Ok, importante, nós estamos começando um novo trimestre, uma revista que tem uma proposta muito dinâmica, né, de estar abordando assuntos atuais e assuntos polêmicos. Dá para você fazer um apanhado geral da proposta da revista que vai ser usada esse trimestre? Sim, pastor Borges. Como nós temos aqui nas nossas mãos, o título da nossa revista deste segundo trimestre de 2018 é Valores Cristãos, enfrentando as questões morais do nosso tempo. A lição é comentada pelo pastor Douglas Batista e a lição vai tratar praticamente todo o nosso trimestre sobre a ética cristã e sobre as implicações morais dessa ética, ou seja, como que nós cristãos vemos diversas situações que são atuais e que o autor trouxe para nós aqui em 13 lições. Então nós vamos tratar aí de questões como, a título de exemplo, ideologia de gênero, aborto, pena de morte, eutanásia, suicídio, doação de órgãos, sexualidade, vida financeira, vícios, jogos, política e as redes sociais. Todos esses assuntos à luz da ética cristã. Sabemos que a Bíblia tem uma resposta para que o cristão possa se comportar de maneira adequada em todos esses ambientes, e este é o grande tema deste segundo trimestre de 2018, pastor Borges. Ok, um trimestre bastante dinâmico e com certeza vai trazer conhecimento e esclarecimento para o aluno da Escola Bíblica Dominical saber se posicionar diante de temas polêmicos. Então vamos então à nossa primeira lição, que é a lição de número 1, o que é ética cristã. Pastor João Paulo, o textual está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Verdade prática, as Escrituras Sagradas ensinam o que convém à virtude do bem viver cristão em sociedade. O comentarista, como o pastor João Paulo falou, o pastor Douglas, ele propõe os seguintes objetivos. O objetivo geral, apresentar o conceito e os fundamentos da ética cristã, e os objetivos específicos, conceituar ética cristã, expor os fundamentos da ética cristã e conscientizar de que fomos chamados para viver eticamente cristão. Então são as propostas que o autor coloca. Na introdução, pastor João Paulo, ele já faz uma abordagem, fazendo alguma consideração sobre a questão da ética cristã frente a valores materialistas. Como que é essa exposição? O autor da lição trabalha tão somente no livro, como também no texto. Ele fala sobre a possibilidade de nós enxergarmos o mundo sobre dois aspectos, ou seja, duas bases éticas. Quanto à base cristã, nós podemos entender, o autor explorou esse assunto mais no seu livro, o livro que leva o mesmo nome da lição, Valores Cristãos, Valores Cristãos. Ele mostrou para a gente que a ética pode ser fundada em dois princípios. Nós podemos ter uma ética deontológica, que é fundada no dever, e nós podemos também ter uma ética teleológica, que é fundada nos meios e nos fins. Para nós cristãos,
por certo, a ética vai estar mais próxima dessa ética deontológica, que ela tem como, então, o objetivo atender aos seus deveres, independente dos resultados. Por outro lado, a ética teleológica, que seria uma ética secular, uma ética do mundo, ela tem como único propósito atender os fins. Então, independente dos meios que são usados, o que importa são os fins. Nós vemos que este último conceito é contrário, então, à palavra de Deus. Essa ética que é usada largamente, então, por aqueles que não atentam para a Bíblia Sagrada como fundamento para a sua ética. Então, o senhor pontuou muito bem que, secularmente, nós temos ética. O homem secular, o que nós chamamos de mundano, ele também tem um código de ética. Só que essa ética, para ele, é contrária à Bíblia Sagrada, portanto, não aproveita para nós. É impossível nós falarmos que alguém não tem ética. Todo mundo tem ética. O que pode ocorrer é que talvez alguma determinada pessoa, um determinado grupo, uma determinada sociedade, né, tenha uma base ética que é diferente daquela que é fixada, estipulada na palavra de Deus. Mas não há como ninguém tomar nenhuma atitude moral sem ter por baixo ali uma fundamentação ética. Talvez alguma pessoa não tenha estudado isso, né, não tenha examinado quais são as suas bases éticas para as suas decisões, mas a verdade é que todo mundo, né, quando toma uma atitude moral, vai estar firmado em alguma ética, seja bíblica ou seja não bíblica. Seja secular, né? Exatamente. O tópico 1 vai tratar o conceito de ética. Eu acho que aqui é importante nós trazermos para o nosso professor, então, o que é esse conceito de ética? Eu pesquisei, o dicionário Royas diz que ética é o conjunto de valores e preceitos, ou conjunto de regras e preceitos de caráter valorativo que um indivíduo, um grupo social, uma sociedade adota. Ali é uma explicação geral, tanto vale a ética secular como a ética cristã. A explicação da palavra ética é especificamente isso, conjunto de regras e preceitos de caráter valorativo, ou seja, que tem valor para o indivíduo, para o grupo social ou para uma sociedade. E aqui então a palavra ética, o autor coloca que deriva de uma palavra grega que é ethos, e também no latim termo usado, que define como moral. Essa palavra ética, ela, para ser adotada dentro do âmbito cristão, nós colocamos essa definição e acrescentamos então que esse conjunto de regras e valores seriam a Bíblia Sagrada? Na verdade, como o senhor apontou muito bem, a ética cristã seria a nossa ética, como o autor trata mais aqui à frente, ela vai diferenciar do mundo justamente pela sua base, pelo seu fundamento, que é justamente a Bíblia Sagrada. Então nós, quanto cristãos, temos uma ética, uma forma de ver o mundo, o nosso conceito, a nossa forma de ver as questões mais difíceis do nosso tempo, que seria propriamente as nossas decisões morais, elas estão fundamentadas justamente na Bíblia Sagrada. E não só na Bíblia Sagrada, como nós vamos ver no próximo tópico, em que o autor trata para nós, nos mostra que há outros fundamentos, além da própria Escritura, da própria Bíblia Sagrada. É importante nós frisarmos, eu acho, pastor Borges, que como está escrito no tópico número 1, nós temos a definição geral, e depois nós temos o 1.2 que fala sobre ética e moral. Apesar dessas palavras serem muito próximas, na verdade há uma diferença entre ética e moral. A ética seria o fundamento, a base sobre a qual eu tomo decisão, e a moral então seria essa decisão ou efetivamente esse conceito, essa perspectiva sobre determinado assunto na nossa sociedade. A título de exemplo, nós temos uma lição aqui à frente, que é a lição de número 4, que vai falar sobre ética cristã e aborto. Para que alguém tenha uma opinião formada acerca do aborto, no caso concreto, ele vai ter que ter ali embaixo dessa opinião, subsidiando essa opinião, na verdade, um conceito ético. Se esse conceito ético for firmado nas Sagradas Escrituras, como nós veremos aqui, então, eticamente, o cristão se posiciona contra a prática deliberada do aborto. Mas se alguém tem um comportamento ético que não é firmado na palavra de Deus, por exemplo, se a pessoa desconsidera que Deus
criou o ser humano, se a pessoa desconsidera que o homem é a imagem e semelhança de Deus, se alguém considera que o feto, por exemplo, é simplesmente um anexo ali ao corpo da mulher, esse conceito básico então pode levar a pessoa à seguinte conclusão, né? Que não há nada de errado, não há nada de moralmente incorreto em, por exemplo, em abortar o feto ou o embrião. Ok, então o tópico 1 da revista traz essa definição do conceito de ética. É importante frisar o que você falou, a diferença entre ética e moral, que muitas pessoas pensam que essas palavras acabam se relacionando ou são sinônimos, e o senhor pontuou muito bem que elas são diferentes, né? Cada um tem o seu significado próprio. Exato. Eu pedi então só para dar uma frisada, para que o professor saiba distinguir isso com o aluno, a diferença básica entre ética e moral. Isso. A ética, então, seria aquilo que fundamenta as nossas opiniões, os nossos posicionamentos morais. A ética está ligada, então, àquilo que está embaixo, aquilo que sustenta a opinião, e a moral é efetivamente como nós agiríamos no caso concreto. A ética, então, é a base, por assim dizer. É a parte, realmente, que vai sustentar aquela determinada opinião. Isso. O tópico 1.3 define o que é ética cristã, que nós já pontuamos, e o tópico 1.4 fala que a ética cristã é baseada em princípios. E aqui é importante frisar, porque a ética, ela muda de geração para geração quando nós falamos da ética secular. Determinada geração tinha um conceito ético que, com o passar do tempo, com a evolução da humanidade, aquilo deixa de ser um preceito ético. Mas quando nós falamos no 1.3 de ética cristã, essa ética cristã é baseada em princípios, e princípios são imutáveis, né? Exatamente, né? Quando se trata da palavra de Deus, nós sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, é a mesma ontem, hoje e eternamente. Uma coisa que é importante, eu acho, nós frisarmos aqui é o seguinte, que apesar de a maior base, o maior fundamento da ética cristã ser a palavra de Deus, é necessário que o homem interprete a palavra de Deus para chegar às conclusões no que diz respeito à ética cristã e às próprias decisões morais, né? E neste processo de interpretação da Bíblia, pastor Borges, eu acho que há uma dificuldade no seguinte sentido, que a queda, o pecado, afetou o homem de forma tão grande que, obviamente, haverá dificuldades, às vezes, na interpretação da Bíblia sobre determinados temas. Por isso que nós sabemos que não é segredo, às vezes, posicionamentos diferentes dos cristãos em relação a determinados temas, às vezes até temas um tanto mais sensíveis. Então seria bom, o nosso professor da Escola Bíblica Dominical, a todos aqueles que nos assistem, embora também não sejam professores, terem em mente a seguinte questão: ao interpretar a Bíblia Sagrada, né, a Bíblia que nós cremos, a inerrante palavra de Deus, há uma dificuldade, não na Bíblia, mas há uma dificuldade no leitor, que é um ser humano de forma geral, que afetado pelo pecado, ele pode ter dificuldade de interpretar a Bíblia da forma correta. E isso pode levar, às vezes, a conceitos, a convicções equivocados sobre a vontade de Deus. Então, nós devemos nos achegar à palavra de Deus, tratando de temas tão sensíveis, né, mais uma vez, de forma humilde, sob oração, e colocando-nos diante de Deus, pedindo realmente que Ele venha nos dar a instrução para que nós não sejamos equivocados acerca do nosso entendimento. O comentarista, nesse tópico, ele faz a citação de um versículo importante, que é Mateus 24:35, que o próprio Cristo fala: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então ele está afirmando dessa imutabilidade da palavra de Deus, né? E a ética cristã, como o senhor bem disse, ela é firmada na palavra. Portanto, o nosso código de ética, a nossa ética cristã, ele não tem que sofrer variação ou mudança com o tempo. Ainda que nós tenhamos, né, fatos hoje na nossa sociedade que não aconteciam em tempos passados. Mas o que vai nos dar essa base para nós não nos perdermos eticamente é exatamente o princípio bíblico, que independente das circunstâncias, por mais modernas que sejam, se nós formos agirmos baseados num princípio, nós teremos uma resposta até para temas que não foram abordados na Bíblia Sagrada. O que pode às vezes nos incomodar algum cristão nos dias atuais, é que talvez temas que antes
né, séculos atrás ou décadas atrás, nunca foram objeto de discussão, hoje, em razão dessa mudança social, existe de nós um posicionamento. Isso não necessariamente tem que nos incomodar, mas, na verdade, vai exigir de nós um pouco mais de dedicação, um pouco mais de preparação, para dar essa resposta que já estava, com base nos princípios bíblicos, definida lá atrás. Só que talvez agora, que, em razão da exigência, nós tenhamos nos debruçado sobre a Bíblia e sim descoberto ou elaborado melhor essas respostas acerca dos temas que estão contidos aqui na nossa revista. Ok. Nós podemos avançar então para o tópico 2, fundamentos da ética cristã. Ainda dentro desse tema, quais são as nossas bases. Ele começa elencando aqui quais são os principais fundamentos da ética cristã. O primeiro, o decálogo, né? Então nós podemos dizer então desse fundamento. No tópico número 2, então, o autor deixou bem claro para a gente que a base ética que ele tem apresentado para nós aqui, o fundamento da ética cristã, é a própria Bíblia Sagrada. Ele então somente fez aqui algumas seções dentro da própria Bíblia. Quanto ao decálogo, nós sabemos que são os 10 mandamentos que foram concedidos por Deus ao povo de Israel, que saiu ali da terra do Egito. Uma coisa importante pontuar aqui era o seguinte, né? Esse povo saiu de uma cultura, de um sistema no qual não era regra temer a Deus, que era o sistema do povo egípcio, aqueles que estavam ali escravizados. Na verdade, o Egito tinha outros deuses, vários deuses a quem eles cultuavam. E o propósito de Deus era o seguinte, que o seu povo no deserto tivesse um padrão, então, de agir tanto em relação a Deus como em relação ao homem. Então, Deus deu aos seus, através de Moisés, o decálogo, pastor Borges. E uma coisa que é importante é nós frisarmos o seguinte, qual o propósito que Deus deu o decálogo para o povo? Que alguém pode pensar o seguinte, que Deus deu regras, Deus deu disciplina aos cristãos, no caso aqui, no Antigo Testamento aos judeus, para engessar o povo, para privar o povo de alguma coisa boa que eles pudessem desfrutar. E esse não é o propósito. Deus deu os 10 mandamentos ao povo de Israel para que a sua liberdade pudesse ser mantida. Os 10 mandamentos aqui, como fundamento também da ética cristã, dados inicialmente ao povo de Israel, era para garantir uma coisa, a liberdade do povo. Porque se o povo não tivesse um parâmetro vindo de Deus para agir, certamente eles voltariam ao Egito nos seus corações, pecariam contra Deus e isso prejudicaria a sua própria liberdade. Assim é para com nós, também cristãos dos dias de hoje. Deus nos tem dado a palavra de Deus, uma ética cristã, não para nos privar das coisas boas dessa vida, pelo contrário, para que nós possamos nos continuar livres. O comentarista faz essa divisão e é importante, como o professor colocou, que o decálogo ele se tornou um código de ética e de conduta para o povo hebreu, né, saindo do Egito e como povo de Deus. Nós sabemos que a ética ela está relacionada com os nossos relacionamentos, né? Ela serve para quê? Para os nossos relacionamentos sociais, os nossos relacionamentos familiares. E o decálogo ele tem esse condão, porque ele estabelece o relacionamento do homem com Deus e o relacionamento do homem com o seu próximo. Então, ele está, assim, mantendo esse princípio, esse fundamento de ser um código de ética, que é reger a relação entre pessoas. Com certeza, e não só o decálogo, como o autor colocou aqui, mas todo o Pentateuco, principalmente, nós vemos ali depois do recebimento dos 10 mandamentos por Moisés, até o final ali do Pentateuco, nós vemos que esse código de ética ele vem sendo trabalhado e alargado para que o povo tivesse em vários aspectos da sua vida, ali no deserto, mais compreensão de como seria esse dever moral. E como o senhor pontuou, nós temos aqui o relacionamento de Deus, ou do homem com Deus, e do homem com o seu próximo. E, permita-me, pastor Borges, é o que está no tópico de número 2, no ponto 2, os profetas, já avançando para o próximo ponto aí, os profetas também como fundamento da ética cristã. Outra coisa, aos meus olhos, é que os profetas vinham fazer é justamente lembrar o povo de Israel, anunciar o povo de Israel, exortar o povo de Israel, conclamar o povo de Israel a voltar para Deus quando eles tinham infringido esses 2 princípios que já estavam no decálogo, o relacionamento com Deus e o relacionamento com o seu próximo.
Porque o amar a Deus sobre todas as coisas, nós vemos que já encontra-se lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, e amar o próximo como a si mesmo está lá em Levítico capítulo 19 e versículo 18. Então o que os profetas faziam? Quando o povo se desviava, quando o povo realmente se distanciava desses princípios éticos que já estavam lá no Decálogo, a partir de Moisés, os profetas vinham chamá-los a atenção para que eles pudessem voltar para o caminho. Isso avançando, ele coloca, tópico 2.3, os evangelhos, que os evangelhos são essa apresentação de Cristo, da sua vida, da nova aliança, como nós estudamos ainda no trimestre passado, e os evangelhos são, sim, uma base importantíssima da conduta moral do povo moderno, dos cristãos atuais, né? E sabemos que nos evangelhos nós temos ali todo o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde a anunciação do seu nascimento, a concepção, até todo o seu ministério e por fim a sua morte e ressurreição. Então a figura central dos evangelhos, nós sabemos, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E é justamente na pessoa de Jesus Cristo que nós vemos aí um grande exemplo de como agir moralmente diante de situações realmente um tanto complicadas. Só chamando atenção, pastor Borges, para a pessoa de Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio mostrar para aqueles que viviam nos seus dias, que aqueles religiosos estavam equivocados quanto à sua ética. Um autor da própria CPAD, o pastor César Moisés, no livro chamado Uma Pedagogia para a Ética, para a Educação Cristã, este livro aqui, que eu queria mostrar para os nossos internautas, ele trata aqui num determinado capítulo sobre a ética de Cristo. Então Cristo tinha uma ética, apesar de ser fundada na palavra de Deus, mas uma ética também que era uma ética amorosa. Jesus Cristo tinha uma ética amorosa, e ele chama no livro ali da ética de Cristo. Então os padrões da ética de Cristo eram às vezes um tanto diferentes dos padrões éticos dos religiosos que estavam ali nos seus dias. Porque os religiosos, apesar de falarem que representavam Deus, que eles tão somente, ou que somente eles, tinham a interpretação correta da Bíblia Sagrada, em muitos pontos eles estavam equivocados. Então a pessoa de Jesus Cristo deve ser examinada por nós, ali nos Evangelhos, para que nós possamos ter ali um exemplo de como agir eticamente diante de questões tão sensíveis à nossa vida. Não é só uma questão de responder o que está certo e errado, é uma questão de amor para com as pessoas, para com aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Uma questão de conduta, né? Um modelo de conduta ético, com certeza, seria a pessoa do próprio Cristo. Ele destaca no 2.3 o Sermão do Monte. Por que esse sermão é tão importante, pastor João Paulo, ao ponto de extrair do próprio Evangelho de Mateus essa parte desse sermão, os princípios que estão ali elencados, que faz desse sermão também ser uma base, um fundamento para a conduta ética cristã? Na verdade, o Sermão do Monte, de fato, é o maior tratado ético que temos no Novo Testamento, né? E ele foi proferido justamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O autor listou aqui para a gente alguns pontos que são tocados, que são abordados lá no Sermão do Monte, como lidar com a ira, o adultério, o divórcio, o juramento, a vingança, o amor, a esmola, a oração e os jejuns. Olha, os judeus, todos eles já tinham uma resposta para todos esses assuntos aqui. Os judeus já tinham uma resposta. E a convicção dos religiosos naqueles dias é que a resposta deles estava de acordo com a vontade de Deus. Mas Jesus Cristo veio corrigir o desvio ético e moral do povo naqueles dias, principalmente aqueles que alegavam ter a interpretação correta da palavra de Deus. E uma questão importante, outra questão importante aqui, pastor Borges, é nós lembrarmos o seguinte, né? Essas pessoas que estavam ali ouvindo Jesus, aquelas pessoas que mais debatiam com Jesus, os religiosos nos seus dias, eles cultivavam um sistema ético e moral que era, segundo eles, proveniente do próprio Deus. Mas Jesus mostra no Sermão do Monte que em muitas coisas eles estavam equivocados. Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo número 5, no versículo número 43, um texto que está dentro do Sermão do Monte, Jesus Cristo diz o seguinte: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, ou, noutra versão, o teu adversário.
Mas, na verdade, essa última parte do versículo não constava em lugar nenhum do Antigo Testamento. O Antigo Testamento não falava que eu deveria amar o meu próximo e depois aborrecer o meu inimigo. Porque o judeu parece que nesse contexto considerava como próximo somente outro judeu. Somente uma pessoa que tinha realmente aquela afinidade com ele. Enquanto que aquele que deveria ser aborrecido era todo aquele não judeu. Olha, essa última parte do versículo de Mateus 5,43 não consta no Antigo Testamento. Então o que Jesus estava fazendo ali era o seguinte, quando ele disse no segmento do texto: eu porém vos digo. Então ele corrige aquele equívoco ético, aquele equívoco quanto à prática dos judeus dos seus dias, para mostrar o seguinte: todas as pessoas, independente de terem afinidade religiosa, ou de nacionalidade, ou ideológica, todas as pessoas devem ser amadas igualmente. Nós devemos prestar atenção num ponto: Jesus está corrigindo um padrão ético equivocado dos religiosos naqueles dias. Nós vamos agora avançar para o tópico 2.4, em que o autor agora destaca as epístolas paulinas e gerais. Nós sabemos, pastor João Paulo, que Paulo é o maior escritor do Novo Testamento e que as suas cartas, seja as epístolas gerais, pastorais, elas têm um condão doutrinário e ético, porque ele estava tratando com igrejas e com membros dessas igrejas que precisavam ter atenção ao que a Bíblia diz, a conduta de cada um deles. Então, com certeza, Paulo merece estar aqui dentro dessa base de fundamentos da ética cristã. Com certeza, pastor Borges. É importante nós notarmos aqui também que ele, como o senhor disse, o maior escritor do Novo Testamento, e também como missionário, implantador de igrejas, um homem que visitava várias igrejas. Paulo teve contato, então, em suas várias viagens, as várias correspondências que ele trocou com os irmãos de várias igrejas. Ele teve contato com vários problemas que foram apresentados a ele, várias indagações, e ele teve que apresentar respostas. Ele fez isso por meio das epístolas, ou também o próprio Paulo verificou em loco alguma dificuldade que merecia uma resposta. Por isso que o autor aí no tópico 2, no ponto de número 5, fala então das epístolas paulinas e as epístolas gerais, que Paulo trata, os escritores tratam do relacionamento com Deus, do relacionamento com o Estado, do relacionamento com o próximo, injustiça social, sexualidade cristã e casamento. Tudo isso eram situações que afetavam a igreja, e o que serve para nós é que esses mesmos problemas ainda afetam a igreja nos dias de hoje. A ética cristã, então, aqui no caso também não é só para dar uma resposta para aqueles que estão de fora, aqueles que às vezes se posicionam contra nós cristãos acerca de determinado tema, mas a ética cristã também é para resolver ou para nos ajudar a conviver bem com as pessoas dentro da igreja e resolver problemas que às vezes aparecem dentro da própria igreja, no círculo ali de convivência dos próprios cristãos. Ok. E o professor vai observar que esse tópico 2, na verdade, ele tem 5 fundamentos. Só que o número 3 ficou repetido, por isso que o autor, o comentarista, apresenta 4. É um pequeno equívoco, não compromete a qualidade do material. Aí você faça essa correção, que na verdade são 5 pontos abordados e não 4, porque o número 3 ficou repetido. Mas avançando já para o tópico 3, o autor já faz a proposta prática, porque a palavra de Deus, ela tem essa responsabilidade, ou tem esse objetivo, de que nós a entendamos e coloquemos em prática na nossa vida. Então o tópico 3 tem o título Chamados a Viver Eticamente. O cristão, ele aprende a palavra e coloca em prática no seu dia a dia. Então o autor, a partir de agora, passa de que maneira o cristão vai conduzir a sua vida de forma ética. E ele também traz aqui 3 apontamentos. Que o primeiro é: não cobiceis as coisas más. O que nós podemos falar sobre isso? Eu queria pedir a licença aqui, pastor Borges, para a gente voltar um pouquinho no último tópico, só para trazer uma questão que é importante a gente pontuar aqui, mas eu havia esquecido. É que o autor colocou para a gente no tópico número 2 um único fundamento da ética cristã, que seria a palavra de Deus. Correto. Entretanto, a tradição da igreja e também as leis humanas. Estes 2 fundamentos,
eles estão também expostos, se o professor de escola bíblica dominical quiser avançar no estudo desses dois pontos, eles estão no livro do pastor Claudionor Corrêa de Andrade, que é uma das sugestões que nós temos aqui neste texto. O nome do livro é As Novas Fronteiras da Ética Cristã. Lá neste livro, o consultor doutrinário teológico da CPAD, o pastor Claudionor Corrêa de Andrade, ele fala que além da Bíblia Sagrada, nós podemos também colocar como base da ética cristã a tradição da igreja e as leis humanas. Nós temos boas tradições na igreja e que devem ser observadas, devem ser mantidas. E nós também temos boas leis humanas que também devem ser observadas para compor ali a nossa ética cristã. Lembrando o seguinte, que obviamente tanto a tradição da igreja como as leis humanas, elas são imutáveis. Não estão no mesmo patamar de igualdade da Bíblia Sagrada. Isso. Então deve ser constantemente avaliadas, revistas, segundo a palavra de Deus. Não devemos ter medo em mudar isso, em mudar alguma tradição, se chegarmos à conclusão que isso contraria a Bíblia Sagrada, porque é muito mais importante, por ser a Bíblia, do que alguma tradição que nós temos mantido. E também as leis humanas, nós temos boas leis humanas. Boas leis humanas que devem ser observadas. Só a título de exemplo. Nós temos leis, por exemplo, no nosso país, no nosso Brasil, que regulamentam o trânsito, onde todo dia nós nos locomovemos. Essas leis de trânsito, que estão instituídas lá no Código de Trânsito Brasileiro, elas devem ser observadas. Devem ser observadas. Por quê? A finalidade dessas leis são justamente preservar as nossas vidas e dar mais segurança, então, aos usuários aí. Então ficam mais esses dois fundamentos da ética cristã que nós podemos trabalhar, inseri-los no tópico número 2, além da Bíblia Sagrada, a tradição da igreja e também as leis humanas. Ok, nós estamos avançando para o tópico número 3 e o comentarista ele cita a carta aos Coríntios, que é o texto áureo da Bíblia, em que Paulo diz que eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. E o professor e filósofo Mário Sérgio Cortella, ele diz que esse versículo, ele estabelece três fundamentos: o posso, devo e quero. Que tem coisas que eu posso, mas não devo, tem coisas que eu quero, mas não posso, e tem coisas que eu devo, mas não posso e nem quero. Então, aqui agora nós vamos tratar exatamente disso, e acho que esses três fundamentos cabem dentro dessa proposta. Será que tudo eu posso, eu devo ou quero, baseado no próprio textual? E aí começa falando que não cobiceis as coisas más. Nesse tópico número 3, na verdade, o autor já está, como o senhor já disse, trazendo para nós questões aí morais. Efetivamente, está tratando aqui já de questões práticas do dia a dia à luz da ética cristã. Então, quando ele fala em não cobiceis as coisas más, antes de falar sobre o desejo, sobre a satisfação dessa cobiça ou não, nós temos que nos voltar para a palavra de Deus, no seguinte sentido: eu só posso definir se uma coisa é má ou não à luz da própria Bíblia Sagrada. Então, o que é mal para o cristão? O que é indevido para o cristão? Tudo aquilo que a Bíblia mostra que é incompatível, na verdade, com o viver do cristão. Então, quando a Bíblia fala para nós que determinada coisa deve ser evitada pelo cristão, determinado comportamento não deve ser adotado, ou determinado bem não deve ser cobiçado, nós já sabemos que então, vemos em funcionamento a base ética, a base da ética cristã, o fundamento que é a própria Bíblia Sagrada, que ela que vai definir se uma coisa é boa ou má, e se nós podemos ou não desejá-la ter para conosco. Ele citou exemplos aqui, nós temos vários exemplos na Bíblia Sagrada. O exemplo mais marcante que ele deixou para a gente é o próprio povo de Israel na saída do Egito. Quando, tendo sido libertados por Deus, caminhando para a terra prometida, eles estavam cobiçando, eles estavam desejando tudo aquilo que eles tinham deixado abandonado no Egito. Estavam, na verdade, ali, um desejo no coração de trocar o próprio Deus pelos prazeres, pelas satisfações carnais que haviam abandonado há pouco lá na escravidão. Não cobiceis as coisas más. É interessante que
cobiça, ela é pecado. E a Bíblia nos orienta, até no Decálogo, que nós citamos no tópico anterior, a não cobiçar nada do próximo, nada que seja do próximo, nem a mulher, nem os teus bens, nada do próximo deve ser objeto de cobiça. E ainda mais as coisas más. Assim, nem nós não podemos cobiçar nem coisas boas que não são nossas, quanto mais as coisas más, né? Porque as coisas más, com certeza, estarão corrompendo os nossos bons costumes. Tópico 3.2, não vos torneis idólatras. E aí nós precisamos definir o que é idolatria e por que ela é um pecado, é uma conduta fora do padrão ético, padrão moral que nós estamos propondo. Nós sabemos que a idolatria, ou a vedação à idolatria, consta ali já no Decálogo, né? O não terás outros deuses diante de mim. Então Deus, já nos 10 mandamentos, mostra para o povo que ninguém deveria ser adorado, nenhum outro Deus, e nós devemos falar aqui com D minúsculo, porque só o Deus, Criador dos céus e da terra, é Deus verdadeiro, nenhum outro Deus deveria ser adorado, porque isso seria idolatria. Que é isso? Dedicar a adoração que deveria ser dada a Deus a outro Deus. E isso pode ser tanto uma entidade que foi concebida ali na mente de alguém, como também um objeto, que alguém pode chamar um objeto de Deus. Mas eu acho que nós podemos avançar também e falar o seguinte, que a idolatria seria nós às vezes, ou o ser humano às vezes, dedicar suas forças, dedicar tudo aquilo que ele tem de melhor em favor de determinada coisa, como por exemplo o dinheiro. E é um exemplo que ele coloca para a gente. Algumas pessoas têm o dinheiro como seu Deus, o seu Deus. Esse indivíduo, o avarento, ele não tem outro objetivo na vida a não ser acumular riquezas, ainda que ele já tenha muito. E nós sabemos que há pessoas que têm muito dinheiro, que são abastadas financeiramente, mas ainda assim elas não descansam no propósito de acumular mais e mais. Isso seria de fato idolatria. Idolatria, então, não seria só entidades como o senhor citou, mas qualquer coisa que se torna objeto de culto, de devoção, de algo ou do seu esforço maior. Né? Então, muito bem pontuado. 3.3, não nos prostituamos. Essa palavra é bem ampla, né? Para que nós possamos então abordar e falar alguma coisa sobre ela. Nós vemos ali no Antigo Testamento o uso da palavra prostituição, ou até às vezes mesmo o uso da palavra adultério, no sentido de o povo de Deus ter se prostituído após outros deuses. Então nós vemos ocorrências que infelizmente Israel, abandonando o decálogo, abandonando a lei que foi dada por Deus, por meio de Moisés, eles iam após outros deuses, e assim, quanto ao culto, quanto à adoração, eles se prostituíam espiritualmente, eles abandonavam então o Senhor. Mas em termos práticos do Novo Testamento, nós vemos realmente essa palavra muito mais ligada à impureza sexual, como o autor colocou para a gente, a prostituição, a impureza e a lascívia. E muitas das dificuldades, dos problemas dos nossos dias hoje, no Brasil, estão ligados realmente ao descontrole, à luxúria no que diz respeito ao sexo. Então, vejam você internauta, você professor da Escola Bíblica Dominical, superintendente, quantos problemas que existem hoje no nosso meio, na nossa sociedade, e que não estão ligados à prostituição, à imoralidade sexual. Quantos lares não são desfeitos por conta do adultério? Quantas pessoas não tiraram já a vida do próprio companheiro, da companheira, ou até às vezes de um terceiro, em razão da traição, em razão da impureza sexual. Quantos problemas a nossa sociedade brasileira hoje não tem, porque nós temos visto um alargamento aí da propagação do sexo desregrado, e isso tem afetado até mesmo as nossas crianças, de forma que às vezes crianças de 10, 11, 12 anos, em lugar de estar cuidando da sua infância, brincando, até mesmo estudando, às vezes estão já na prática desregrada do sexo, ou até mesmo algumas crianças grávidas. Em outros casos, crianças que abortam. E é por isso que nós temos na nossa sociedade, largamente no Brasil,
em razão destes controles da prostituição, da lascívia, do adultério, da imoralidade, muitas crianças que sequer conhecem seus pais. E isso realmente é algo que nós devemos olhar e lamentar. O que o autor coloca é que essa vivência ética cristã, ela tem um impacto na sociedade. Com certeza. Então, o cristão precisa atentar para isso, que o nosso procedimento vai evitar ou prevenir aquilo que o pastor João Paulo falou, que é essa externalidade negativa que nós estamos colhendo na nossa sociedade, que são crianças se perdendo, é criança cuidando de criança, que é menina sendo mãe muito cedo. Isso é uma realidade que está perto de nós, muito próximo de nós. Então, essa chamada, essa conduta ética cristã, o autor coloca, o comentarista coloca, e muito bem, que vai ter um impacto na sociedade, gerando resultados positivos e evitando esses dados que o pastor João Paulo colocou, que não é o que nós queremos, que é um desvio de conduta e que traz consequências muito ruins para a sociedade de uma maneira geral. Pastor João Paulo, essa lição ela é complexa e pode ser que o aluno ainda fique com dúvidas, mas ao longo do trimestre, já que nós vamos estar tratando de questões éticas, essas dúvidas poderão ser dirimidas e o conhecimento sendo acrescido. Com certeza. Aqui no tópico número 3, eu acho que o autor só quis dar para a gente, sim, realmente uma introdução das questões práticas que serão tratadas ao longo de toda a revista. Então, por certo, pastor Borges, ao longo do trimestre vão surgir muitas dificuldades na sala de aula, muitos embates, às vezes posicionamentos divergentes em relação aos temas que vão ser abordados. Isso é bom? Eu penso que é ótimo. Nós não podemos ter uma unanimidade em todos os temas, de forma que nenhuma pessoa tenha dúvida de nada. Correto. Se nós não tivermos nenhuma dúvida ao longo do trimestre, ninguém se posicionando de forma contrária, ninguém questionando, ninguém tendo dúvidas, alguma coisa de muito errado está acontecendo na sala de aula. E uma coisa importante é o professor da Escola Bíblica Dominical, diante de temas tão empolgantes, ter o cuidado de, durante o tempo que ele tem para a sua aula, seja 50 minutos, 60 minutos, talvez um pouco mais, ele cumpriu o propósito de ministrar toda a lição. Okay. Porque em razão dos temas empolgantes, pode ser que em algum tema, se prenda o tema, tome muito tempo, ele talvez se prenda a algum tópico específico, um ponto específico da lição, e talvez chegue o final da aula e ele vai concluir que não conseguiu, então, ministrar toda a lição daquele domingo. Mas, retornando ao que o senhor falou anteriormente, realmente nós teremos um ótimo trimestre. E as dúvidas serão, ao longo do tempo, ao longo dos 3 meses, elas vão ser dissipadas aí com o estudo da lição. Ok, então, você professor, a proposta é essa. Eu tenho certeza que o pastor João Paulo, à frente da Superintendência da Escola Bíblica Dominical, tem a proposta sempre de buscar mais subsídios, buscar mais conteúdo para o professor, e essa aula cumprindo esse propósito. Pastor João Paulo, mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar, finalizar, fazer sugestão de algum livro? Nós queremos fazer uso aqui do nosso espaço, a Assembleia de Deus Central em Araguari, aqui no estado de Minas Gerais, para sugerir ao professor, ao estudante também da Palavra de Deus, algumas obras que possam auxiliar no estudo da ética cristã. Então nós temos aqui alguns livros, tanto da própria CPAD, como também de outras editoras, e que podem ser adquiridos aí para você melhorar, para ampliar o conhecimento e aprofundar o conhecimento do tema da ética cristã. Este livro aqui talvez seja o livro de ética cristã mais conhecido aí em terras brasileiras, é do norte-americano Norman Geisler. É uma obra já conceituada, não é obra nova, mas ela veio revisada agora com nova roupagem, em maior. E essa obra aqui trata sobre todos os temas que nós vamos abordar aqui na lição deste trimestre. É uma ótima obra e certamente você pode adquiri-la para ajudar no estudo desta lição. Nós temos também aqui um livro editado pela CPAD, o Panorama do Pensamento Cristão, que vai tratar também de questões éticas, que vai tratar sobre a reflexão de vários temas importantes à luz da Palavra de Deus. Também, outras sugestões que nós queremos fazer para o professor da Escola Bíblica Dominical,
Este livro aqui da editora Sinodal, Ciência e Bioética, que vai aprofundar a questão aqui no que diz respeito ao aborto do feto. Também nós temos aqui outro livro, as edições paulinas, que fala sobre bioética, desafios éticos no debate contemporâneo. Temos o livro da lição, que foi escrito pelo pastor Douglas Batista, né? Ele leva o mesmo título aí da revista, que é Valores Cristãos. Temos o livro de um filósofo cristão, Arthur Holmes, da própria CPAD também, Ética, as decisões morais à luz da Bíblia. O último livro que foi escrito, ou foi publicado pela editora, acerca da ética, que já foi citado aqui, que é As Novas Fronteiras da Ética Cristã, escrita pelo pastor Cláudio Honor Correia de Andrade. Mais duas obras nós queremos deixar aqui a título de sugestão para todo o trimestre, para o professor, não somente para a lição de hoje. Este livro aqui, do filósofo cristão William Craig, que tem como título Apologética para Questões Difíceis da Vida. Então aqui ele vai tratar realmente questões difíceis que nós enfrentamos. Por exemplo, o aborto, o homossexualismo e questões como eutanásia também. O autor vai tratar aqui neste ponto para a gente. E por fim, eu já citei, há um tópico interessante neste livro aqui, um capítulo interessante neste livro aqui, Uma Pedagogia para a Educação Cristã, do pastor César Moisés de Carvalho, que fala sobre a ética de Cristo, a ética do Senhor Jesus Cristo, que deve ser observada por nós, uma ética amorosa, realmente, que valoriza o ser humano, criado à imagem e a semelhança de Deus. São essas, então, pastor Gomes, as indicações e sugestões que nós queremos fazer. Lembrando que há outras obras, há outras boas obras que podem ser adquiridas e nos auxiliar no estudo deste trimestre tão importante para a Igreja Cristã Brasileira. Ok, só reforçar para o professor, incentivar os seus alunos a estar presentes na nossa Escola Bíblica Dominical, que acontece todos os domingos, a partir de 8h30 da manhã, aqui na nossa sede e em todas as nossas congregações. A nossa sede está na Rua Natal Mujari 297, bem no centro da cidade de Araguari, e as nossas congregações estão espalhadas pelos bairros da nossa cidade. Você entrar no nosso portal, vai poder conferir o endereço de cada um. Pastor João Paulo, quero agradecer ao senhor a oportunidade de nós estarmos juntos nesse projeto, que Deus possa fazer cada vez mais esse projeto cresça, para a honra e glória do nome dele. Muito obrigado e volte ao nosso canal na próxima semana e tenha uma excelente Escola Bíblica Dominical. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor.